Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isto que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito Santo para que sejamos capazes de compreendermos a Escritura que acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando a vida pública de Jesus, que tinha uma finalidade: manifestar o reino de Deus em meio à humanidade. E diante disso, ele é batizado por João, depois vai para a Galiléia, chama os seus primeiros discípulos, os convida a serem pescadores de homens, vão para a cidade de Cafarnaum, como ouvíamos no domingo passado. Chegando na sinagoga, começa a ensinar, a proclamar a palavra de um jeito novo, que chama a atenção, porque pregava com autoridade. E depois ele liberta um homem possuído pelo demônio. Diante deste acontecimento, os que o acompanhavam ficavam admirados, e Jesus continua a sua caminhada, continua a sua missão. E o evangelho de hoje dá continuidade ao evangelho do domingo passado, porque Jesus ainda está na cidade de Cafarnaum, e agora, saindo da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, que foi um dos primeiros chamados por Jesus, e nós ouvíamos isso no domingo retrasado. Nos disse o texto: naquele tempo Jesus saiu da sinagoga de Cafarnaum e foi com Tiago e João para a casa de Simão e de André. É muito interessante a pedagogia de Jesus, porque a forma como ele atua não reduz somente a estrutura religiosa do templo, da sinagoga, mas a forma como Jesus age, ela se expande, ora na sinagoga, ora visitando as famílias, visitando as casas, entrando naquele lugar que é mais íntimo de cada pessoa, porque no nosso cotidiano, de repente, diante da correria do dia do trabalho, quando chega o final do dia, qual é a nossa vontade? Chegarmos em casa,
lugar do aconchego, do descanso, da família, lugar da intimidade, lugar da vida de cada pessoa. E Jesus quer visitar estes lugares também. Vem uma pergunta muito interessante para nós hoje. Será que a cada dia eu abro as portas da minha casa para que Jesus entre e me visite? Ou será que os meus portões e os meus muros estão sempre fechados para a visita de Jesus? Pensemos nisso. Quando Jesus chega na casa de Simão, de Pedro, nos disse o texto: a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo eles contaram a Jesus. Jesus agora lida com uma realidade que nos questiona e que nos maltrata. Qual é esta realidade, Padre? A realidade da doença, a realidade do sofrimento humano. Muitos de vocês já passaram por ela. Quem ainda não passou, se prepare que pode passar, seja com você ou com uma pessoa muito próxima da sua família. A doença, o sofrimento. E a forma de lidar com estas realidades sempre foram muito desafiadoras desde o início da humanidade. Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Nós não nascemos para sermos doentes, mas nós nascemos para termos vida plena. E aí, quando estas realidades da doença e do sofrimento batem à nossa porta, muitas coisas podem acontecer aqui dentro. Dos questionamentos, das dúvidas, às vezes até da descrença de não acreditar em Deus, porque aconteceu aquela perca, porque está passando por este sofrimento, porque agora descobriu que tem esta doença. E o Evangelho de hoje quer tocar neste assunto. Se nós olharmos para a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Jó, que nos traz um grande relato sobre o sofrimento e sobre a dor. Naquela época, para o povo do Antigo Testamento, havia uma teologia que era chamada a teologia da retribuição. O que significava esta teologia para o povo do Antigo Testamento? Se eu sou uma pessoa boa, eu tenho mérito diante de Deus. Logo, eu não passarei por nenhuma doença, por nenhum sofrimento, porque Deus está me retribuindo, porque eu sou bom. A partir do momento que eu enfrento uma doença, um sofrimento, Deus está me castigando, porque eu fiz alguma coisa de mal ou alguma coisa de errado. Esta era a visão do Antigo Testamento, chamada de teologia da retribuição. E Jesus, na sua prática, na sua missão, vem para quebrar esta teologia da retribuição, vem para mostrar a cada um de nós que o nosso Deus não é um Deus da barganha, que se eu estou bom com Ele, Ele vai fazer tudo de bom comigo, mas que se eu piso na bola com Ele, Ele vai me castigar. Jesus vai mostrar uma outra face de Deus e vai consolidar uma outra forma de relacionarmos com Deus. E por que nós precisamos tocar neste assunto? Porque ainda hoje, muitos de nós temos em mente esta teologia da retribuição.
A partir do momento que eu enfrento uma dor, uma doença, um padecimento, eu começo a questionar: mas o que eu fiz de errado para merecer isso? Mas qual pecado eu cometi que foi tão grave e agora eu estou pagando por ele? E nós precisamos conhecer a palavra para que na hora do sofrimento e da doença nós não nos tornemos reféns da teologia da retribuição. O amor de Deus por nós é muito maior do que o nosso pecado. A graça e a misericórdia que o Senhor tem por nós é muito maior do que as nossas fragilidades. E Ele não nos ama por mérito, mas Ele nos ama na gratuidade de quem nós somos. Porque diante de Deus não é somente o que nós fazemos que vale, mas diante de Deus é o que nós somos que vale em primeiro lugar. Diante da nossa dignidade, criados e amados, imagem e semelhança deste Deus amor. E é por isso que no início da sua vida pública, Jesus se encontra com quem? Com quem está doente, com quem está possuído pelo demônio. Jesus encontra com os sofredores, para fazer a diferença em suas vidas, para manifestar a sua força, para libertá-los e para dar a eles uma nova compreensão de como lidar com o sofrimento. E agora nós precisamos fazer este caminho com Jesus, porque quando a doença bater na nossa porta, quando alguma provação chegar até nós, quando nós perdermos uma pessoa querida do nosso vínculo familiar, não nos peguemos pelo desespero, pela falta de, pelos questionamentos que me distanciam de Deus, mas permitamos com que esse evangelho de hoje nos instrua. Voltemos ao texto, versículo 31. Logo Jesus se aproximou da sogra de Pedro, segurou a sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Naquele momento, Jesus realiza uma cura. Jesus realiza um milagre. E eu sempre tenho dito a vocês que os milagres que Jesus realiza nunca acontece de maneira mágica, como se Jesus tivesse uma varinha de condão e batesse fazendo pim-pim-pim e o milagre acontecesse. Não. O milagre sempre possui uma metodologia, uma pedagogia. E aqui nós encontramos esta pedagogia. 3 atitudes: aproximou-se, segurou na sua mão e ajudou a levantar. 3 atitudes que compõem esta ação de Jesus na vida daquela mulher. Primeira atitude: se aproximar. Então, quando nós estamos doentes, padecendo, sofrendo, qual é a atitude de Jesus? Se aproximar. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é distante diante da nossa doença, mas pelo contrário, Ele se aproxima para sofrer conosco. E mais do que isso, no auge da sua missão, Ele leva sobre si
as nossas doenças, as nossas dores, os nossos machucados. Por isso o escárnio da cruz, Jesus tão machucado, Jesus tão ferido, Jesus tão ensanguentado, porque estas feridas, estas dores simbolizam as dores, os sofrimentos e as doenças de toda a humanidade ferida. E diante da sogra de Pedro que padecia, estava doente, Jesus é próximo, Jesus vai na casa dela, Jesus se aproxima dela. E agora nós precisamos ter esta convicção, para que diante dos nossos sofrimentos, nós creiamos que Jesus está conosco, que Jesus nos visita, que Jesus está do nosso lado e que nós não estamos sozinhos, mesmo que passemos pelo auge da fragilidade humana. E é esta convicção e é esta experiência de fé que nos fortalece, que nos segura quando nós estamos frágeis e doentes. Segunda atitude, Jesus segura na sua mão. Uma pessoa doente é uma pessoa sem forças, é uma pessoa convalescente, logo ela precisa ficar deitada, porque não consegue se sustentar por muito tempo, seja sentado numa cadeira ou seja de pé. Lhe faltando as forças, é necessário sempre ficar deitado, deitada. Pode ser que diante das nossas fraquezas, sejam elas físicas ou espirituais, nós passemos um longo tempo deitados sobre uma cama. E agora o padre quer os ajudar num questionamento. Quantas vezes você se tornou convalescente, deitado na sua cama? Seja diante de uma doença física, ou seja diante de uma doença espiritual, da sua angústia, da sua tristeza, da sua falta de ânimo, da sua solidão existencial, e que de repente a sua cama e o seu quarto se tornaram aquele lugar da sua prostração. Faça memória hoje destes momentos. Isso mexeu muito comigo quando eu rezava esse texto durante a semana, preparando esta pregação, que Jesus precisa nos visitar no leito da nossa cama, diante da nossa fraqueza, diante da nossa febre, diante da nossa falta de ânimo, diante das nossas angústias, diante das nossas doenças. E Jesus precisa nos visitar para fazer o quê? Para segurar a nossa mão. Nos disse o texto que Jesus segurou a mão daquela mulher. Quando a pessoa está sem forças e já não consegue mais se levantar por conta própria, ela precisa de alguém do lado que tenha forças para fazer o que ela não dá conta. Quem já cuidou de um doente, de um idoso, sabe o que é isso. Às vezes a pessoa está tão fraca que ela não consegue nem se sentar na cama para se alimentar. E aí você precisa ir lá com a sua força e fazer aquele serviço no lugar do doente. E isso é muito interessante, porque Jesus veio ao encontro daquela mulher padecente com a sua força, para que esta força fosse comunicado a ela diante da fraqueza dela, e que Jesus pudesse fazer o que ela não daria conta de fazer por si só.
Então, quando Jesus se aproxima e visita aquela mulher, não é uma visita qualquer, mas é uma visita capaz de fazer a diferença por oferecer o que aquela mulher não teria condições por si só. E na nossa vida não é diferente. Quando nós recebemos a visita de Jesus, quando nós permitimos com que Ele se aproxima de nós, Ele vem para fazer a diferença, e vem para fazer a diferença para melhor. Ele vem para oferecer aquilo que nós não temos condições de oferecer, mas que Ele pode nos dar se nós cremos nele. E foi isso que Ele fez com a sogra de Pedro. Ela estava deitada, ela estava fraca, ela estava com febre, ela estava doente, ela estava sem forças. E naquele momento, o segurar da mão de Jesus na mão daquela mulher foi como que um imã de comunicação. O que Jesus tinha, Jesus transmitiu para aquela mulher. Então, todas as vezes que você estiver fraco, deitado, convalescente, desanimado, sem forças, segure na mão de Jesus e peça para Ele te dar o que você está precisando diante desta fraqueza que de repente não teria condições por si só de se levantar e de se fortalecer. E Jesus pega na mão dela para fazer o quê? Para levantar-se. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, se nós pegamos no original este texto, ou seja, no grego, o verbo levantar-se é o mesmo verbo para ressuscitar. Então, ao falar que Jesus levantou aquela mulher, o Evangelho está querendo nos dizer que Jesus a ressuscitou. Em que sentido? Não foi apenas um milagre biológico de uma pessoa que estava com o seu organismo doente e que agora o organismo está curado. E estando curado, ela tem força. O milagre de Jesus não se reduz apenas a um problema biológico, mas o milagre de Jesus sempre é completo. Jesus fez a diferença no corpo daquela mulher? Fez, porque ela ficou curada da febre. Mas a ação de Jesus foi mais, foi além, porque pelo verbo ressuscitar, significa que Jesus alcançou o coração daquela mulher, e ela se tornou uma discípula, ela se tornou uma seguidora. Nos disse o texto que ao se levantar, aquela mulher começou a servi-los. E aqui está a restauração da nova criação em Cristo Jesus. Cristo sai do seio do Pai e visita a casa da humanidade ferida, padecente e doente pela causa do pecado que gera morte, do pecado que gera doença, do pecado que gera tanta maldade. Mas diante destas realidades, não é um castigo de Deus porque eu fiz alguma coisa errada, mas é uma realidade condizente à nossa condição limitada. E ao compreendermos isso, nós teremos a graça de compreendermos melhor quando nós também enfrentarmos a doença e o sofrimento na nossa carne. Porque muitos desesperam, muitos perdem a esperança, muitos se revoltam contra Deus, muitos deixam de crer. E aí nós poderíamos citar tantos sintomas do que uma doença pode causar na vida de uma pessoa e na vida da sua família. E ao olharmos para o Evangelho de hoje, nós encontramos uma pedagogia da cura que é capaz de ir além do biológico, mas que é capaz de alcançar
as raízes mais profundas da vida daquela pessoa, porque em muitos casos a cura física não vai acontecer. Quantas pessoas descobrem o câncer, fazem os tratamentos, tem uma melhora, mas depois o câncer volta mais forte e a pessoa não resiste. Diante desta realidade, está tudo acabado, padre? Não, porque mesmo não vencendo a doença fisicamente falando, a ação de Jesus pode alcançar o coração daquela pessoa, e o verbo levantar-se diz respeito à ressurreição. Então, se o doente, mesmo que numa fase terminal, se abre a esta proximidade, a este toque, segura na mão deste Jesus, mesmo que passe pelo vale tenebroso da morte, ele não estará sozinho, porque Jesus dará a graça da ressurreição. Quando eu era seminarista, nós fazíamos pastoral dia de sábado, no Hospital Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer. Então nós visitávamos os quartos, rezávamos com aquelas famílias, com aqueles doentes, e depois tinha a missa lá dentro do hospital. E os que estavam mais fortes eram convidados a participar da missa. Certa vez nós chegamos num quarto, estava eu e o padre. E a família estava ali muito fragilizada, porque aquele doente já estava nas últimas. E a mulher, a esposa do senhor doente, disse assim: agora há pouco, teve uns irmãos aqui de outra igreja, e eles oraram, impuseram as mãos sobre o meu marido e disseram que era para mim ficar confiante, porque Jesus vai curar o meu marido e ele vai sair aqui do hospital. Aí ela olhou para o padre e disse assim: padre, mas eu sei que o meu marido não vai sair do hospital. Ele já estava na agonia da morte. E aí eu nunca me esqueço desse padre. Olhou para aquela mulher, olhou para aquele doente e disse assim: neste momento de dor e de sofrimento, vocês não estão sozinhos. Jesus está aqui sofrendo com vocês. E mesmo que este nosso irmão passe pela morte, porque de repente ele não vai conseguir vencer a doença, ele não estará sozinho, porque Jesus está segurando na mão dele. E se neste momento da morte, da dor, ele crê neste Jesus, este Jesus o ressuscitará depois da sua morte. Naquele momento, aquela mulher derramou tantas lágrimas, o homem doente derramou tantas lágrimas, o padre deu a unção dos enfermos, e terminando a unção, o homem morreu. Os sacramentos. Jesus continua visitando, Jesus continua tocando, Jesus continua segurando na mão e levantando. Muitos de repente não vão se levantar de uma cama, mas vão se levantar para a vida eterna e vão para o céu. É ressurreição em todos os sentidos. Por isso que o cristão não teme a dor, não teme o sofrimento, não teme a doença, não teme a morte, porque em Cristo Jesus nós temos uma perspectiva muito maior. Então nós choramos, nós padecemos, nós sofremos, sim, mas o nosso sofrimento não é a última instância, não é a última palavra, porque a última palavra é de vida, é de reerguimento, é de ressurreição. Então se tem a cura física, a cura biológica, que bom, Deus seja louvado. Mas caso ela não chegue, há uma perspectiva nova que pode alcançar a vida do doente, e é nesta certeza que nós cremos.
É nesta certeza que nós confiamos. E aqueles que são alcançados por ela se colocam a serviço. Esta mulher teve uma cura física também. Ela se levantou. E a partir do momento que ela se levantou, nos disse o texto que ela começou a servir. E aqui vem uma perspectiva muito importante para a nossa vida. Estamos perdendo a capacidade de servir a Deus e os irmãos. Porque hoje tudo se materializou, hoje tudo é comprado e vendido, inclusive as nossas relações, a nossa forma de lidar com os outros. Perdemos esta dinâmica de servir. Então tudo hoje, se eu quero, eu preciso pagar. Não é assim? Antigamente tinha um pai e uma mãe doente, os filhos se uniam para cuidar do pai e da mãe doente. Hoje, se um pai e uma mãe estão doentes, se o coitado e a coitada não tiver uma aposentadoria para pagar o filho, para pagar a filha, morre a míngua dentro de casa sozinho. Porque hoje precisa ser pago, tudo. E esse sintoma é sinal da falta do Evangelho. A falta da gratuidade, a falta do serviço. E quem não serve, não serve porque está doente. A sogra de Pedro só começou a servir depois que ela foi curada. E hoje, minha gente, mesmo com uma grande pandemia como é do coronavírus, que tem adoecido tantas pessoas, infelizmente, e matado tantas pessoas, há uma outra doença que tem se proliferado e que tem contaminado muito mais, que é a doença da alma, que é a doença do coração, de uma vida sem sentido, de uma existência na angústia, das relações superficiais e capitalistas, que não nos possibilitam mais servir e ser servido. E hoje Jesus precisa alcançar esta doença também. Não só as doenças físicas, não só o vírus da pandemia, que queremos que passe logo, mas Jesus precisa ir além da pandemia, Jesus precisa ir além do vírus, e Jesus precisa alcançar estas doenças que crescem e se proliferam silenciosamente, e que faz hoje a humanidade padecente e prostrada, deitada numa cama. Hoje, olhando para os nossos jovens, para a nossa meninada, no auge da vida, na plenitude da idade, uma meninada toda mole, preguiçosa, sem ânimo, sem força, sem alegria de viver. E eu fico vendo estes sintomas, e isso me preocupa demais, gente. Porque se esta realidade está nos afrontando de tal forma, é porque está faltando o Evangelho, é porque está faltando a presença de Jesus, é porque está faltando a mão de Jesus a nos segurar e a nos levantar. Queiramos este ânimo novo, queiramos esta força que só Jesus possa nos dar. Saiamos da nossa cama e nos coloquemos a serviço. Jesus tocou na mão daquela mulher e a levantou, porque o lugar dela não era prostrada em cima de uma cama, mas era servindo. O seu lugar não é prostrado em cima de uma cama, diante do seu desânimo, diante da sua angústia, diante da sua dor, diante da sua depressão, mas o seu lugar é servindo com amor. Então, se lhe falta força, peça a Jesus que segure na sua mão, como segurou na mão da sogra de Pedro. Peça a Jesus que te levante como levantou aquela mulher, e não se torne refém da sua cama. É uma palavra de ânimo, de coragem, de esperança, de força. Depois de curar a mulher, vai nos dizer o texto
À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa de Pedro. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Como no evangelho de domingo passado, Jesus não conversa com o demônio. Diante desta meditação, eu ficava pensando, quantas vezes o demônio fala em mim ou fala através de mim? Eu pensava nisso. E quando eu pensava nisso, eu pedia a Jesus, cale todos os demônios que falam em mim e que querem falar através de mim. Vamos pedir isso hoje. A ação de Jesus expulsa, cala, cura, restaura. E quantas vezes nós ficamos vítimas daquelas vozes negativas que falam dentro de nós? Quantas vezes nós nos tornamos portadores dessas vozes malignas? E naquele momento Jesus curou aquela multidão, Jesus curou muitas pessoas, e os que estavam endemoniados, Jesus não deixava o demônio falar, porque Jesus tinha o poder de calar e de expulsá-los. E assim precisa acontecer em nós. Quando as vozes malignas começarem a falar dentro de você, peça a Jesus para calá-las. Quando estas vozes quiserem utilizar a sua boca para que você se torne portador dela, falando só o que não presta, peça a Jesus para te calar. Permita esta ação libertadora de Jesus. E olha o que vai acontecer agora. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à pressa à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Estes dois últimos versículos nos trazem uma perspectiva reflexiva. O primeiro versículo falou da escuridão dos doentes e dos endemoniados, que aconteceu no início da noite, depois do pôr do sol. Ou seja, o início da escuridão do dia, que é a mais forte, que nós chamamos de noite. E depois, no segundo versículo, vem a madrugada de Jesus. A madrugada já é o quê? O fim da noite, porque logo vem o nascer do sol e o dia chega. Por que é importante nós entendermos a escuridão dos doentes e dos demônios e nós entendermos a madrugada de Jesus? Ambos passam pela escuridão. Mas há diferença entre o primeiro e o segundo. Porque a escuridão do pôr do sol, do início da noite, da força da noite, simboliza aqui a dor da alma humana que enfrenta esta escuridão diante da doença e das forças do mal, que leva ao desespero, que leva à descrença, que leva às escolhas erradas, que leva à vida desenfreada pelo pecado. E agora nós somos convidados a sairmos da escuridão, das doenças e dos espíritos malignos, e nós somos convidados a entrarmos na madrugada de Jesus, da esperança, da confiança, da fé, porque logo
o sol nasce e não existe escuridão que não seja dissipada com o nascer do sol. E isso acontece na vida daqueles que creem. Diante da ação de Jesus, do sol nascente, da luz da sua ressurreição, não há maldade, doença, sofrimento que possa prevalecer, mesmo que passemos pela morte física, como foi esse caso lá do hospital que eu experimentei. Não seja refém do seu pôr do sol, da sua escuridão, da sua doença, das suas crises, da sua falta de fé, da sua desesperança. Mas se abra a madrugada de Jesus da esperança, da confiança, da fé, de um nascer do sol, de uma luz que me iluminará, quando tudo parece muito obscuro. E o que Jesus estava fazendo? Rezando num lugar deserto. Aqui vem o X da questão. Como eu posso sair da noite escura para a madrugada do sol que nasce? Pela oração. É muito interessante a dicotomia do Evangelho, porque no primeiro momento Jesus está no meio da multidão, a cidade toda na porta da casa de Pedro, e depois no segundo momento Jesus está no deserto, sozinho. De um lado multidão, de outro lado solidão. E é aqui que nós precisamos deixar Jesus chegar. Porque às vezes na multidão da igreja, como estamos aqui, é muito bom, é muito fácil. Mas quando estamos na nossa solidão, deitado e prostrado em cima da nossa cama, é aí que Jesus precisa chegar. É aí que Jesus precisa agir. É aí que Jesus precisa se aproximar, precisa tocar, precisa segurar na mão, precisa ressuscitar e levantar. Permitamos com que esse Evangelho faça em nós uma obra nova. Permitamos com que esta graça nos alcance plenamente. E olha como o texto termina. Quando eles disseram a Jesus: todos estão te procurando, é para dizer que o coração humano, diante da dor e do sofrimento, precisa de quem? De Jesus. Precisa procurar quem? Jesus. Então, quando você passar pela dor, pelo sofrimento, pela morte, pela doença, você precisa procurar quem? Jesus. Disse o Evangelho: todos estão te procurando. E se hoje você tomou a decisão de estar nesta igreja, é porque o seu coração, o meu coração, procuram por Jesus. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Eu sou fascinado por Jesus, porque eu acho Jesus assim fantástico. Aquelas curas, os milagres, as libertações, poderiam fazer Jesus refém de Cafarnaum. Primeiro, a família de Pedro, que era uma família amiga de Jesus. Mas Jesus não se vinculou e não se prendeu àquela amizade, dizendo: agora está bom demais, a cidade toda está aqui na minha porta, eu vou ficar na casa de Pedro, vou morar aqui. Não. Jesus não se prende aos vínculos de amizade, dizendo: é só para cá, é aqui que eu quero ficar, pronto. Não. Jesus não se ilude pelos aplausos, pelos gritos, pelas libertações da multidão que encanta, que fascina, que nos motiva, que nos leva para cima. Não. A multidão estava com Jesus, mas Jesus despede a multidão e vai para o deserto rezar. Porque era aí o lugar propício dele encontrar com o Pai, dele ouvir o Pai.
dele fazer a vontade do Pai. E nós precisamos fazer esta experiência, porque de repente ficamos apegados à multidão, aos aplausos, aos elogios, aos vínculos familiares, aos vínculos de amizade, e não somos capazes de servir a Deus e aos irmãos por causa destes apegos e destes vínculos. A missão de Jesus era servir ao Pai. Então, a multidão não poderia prendê-lo, aquela família amiga não poderia prendê-lo, nem mesmo o grupo dos discípulos. Por isso que Jesus disse: vamos, eu preciso ir a outros lugares. Esse Jesus é um Deus romeiro. Como eu dizia no início, é um Deus que sai do Pai, do coração amoroso do Pai, e que caminha pela casa da humanidade, perpassando todos os séculos, todos os ciclos de tempo, todas as culturas, todas as raças e nações, e visitando cada homem e cada mulher, para que eles experimentem a graça do seu reino, da sua ressurreição, da sua força, da sua vida nova. É um Deus romeiro, que não se prende, mesmo quando a coisa seja boa, mas se torna romeiro para que ninguém fique de fora desta visita, para que ninguém fique privado desta graça, para que ninguém perca a graça da salvação. E se nós estamos aqui hoje, é porque tivemos a graça de um dia sermos visitados por esse Jesus romeiro, que alcançou o nosso coração e que nos trouxe aqui. Esse Jesus que a cada momento se aproxima de nós, segura nossa mão, nos levanta, nos liberta de todos os males, nos acompanha mesmo na hora da morte e nos leva para a casa do seu Pai. Visitar a casa de Pedro era para levar aquela mulher para a casa do Pai. E Jesus continua a caminhar pela história da humanidade ferida, pandêmica e doente. Jesus continua a tocar, Jesus continua a libertar, Jesus continua próximo àqueles que sofrem, àqueles que morrem. Jesus está a chorar e a sofrer com cada familiar que perde os seus entes queridos, vítimas da Covid, nos leitos de hospitais, por falta de UTI. Jesus está agindo, Jesus está caminhando, e Ele não para, enquanto todos não forem reunidos na casa do seu Pai. Esse Jesus não para de caminhar, enquanto não conseguir reunir todos para a casa do Pai. Porque esta é a missão que o Pai lhe confiou, e Ele é obediente, Ele é fiel ao seu Pai. E se hoje nós estamos aqui, é porque esse Jesus romeiro nos visitou, nos visita, está ao nosso lado, mesmo quando você chora, desespera, mesmo quando você não tem forças, mesmo quando você não sabe o que fazer, mesmo quando você perde uma pessoa querida. Mas se abra à novidade da palavra e permita que hoje ela fale com você. Então vamos pedir isso para nós encerrarmos esta meditação. Feche por um instante os seus olhos, faça a sua reflexão de vida. Qual é o leito da sua cama que te prende? O que hoje te impede de servir a Deus e de servir aos irmãos? Quais foram as crises que você passou nessa pandemia, diante de tanta doença, de tanta morte? Peça agora a visita de Jesus. Queira agora que Jesus se aproxime de você.
Tenha esta docilidade do Espírito de abrir as suas mãos e de falar: Jesus, segure as minhas mãos. Jesus, me levanta diante da minha fraqueza, da minha dor, do meu sofrimento, da minha angústia. Jesus, me dê a graça de te servir. Jesus, me ajuda a servir os meus irmãos. Me tira, Jesus, da escuridão do pôr do sol, da escuridão mais escura, da doença e dos espíritos malignos, e me leva, Jesus, para a tua madrugada, do nascer do sol, aonde há esperança, aonde há fé, aonde há confiança, aonde há luz, Jesus. Continua a me visitar a cada dia na sua caminhada, Jesus, para que eu possa te levar a tantos quantos precisam de ti, nas visitas que eu também faço. Segura a minha mão, Jesus, e me levanta, como tu fizestes com a sogra de Pedro. Se eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Se eu sei onde ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estarás. Segura minha mão, segura minha mão.